Nuevamente una feliz noche para todos. Novamente, uma boa noite para todos. Realmente estoy muy agradecido con Dios Realmente estou muito agradecido com Deus, porque desde el momento en que me ha permitido encontrarme con este mensaje, porque desde o momento que Deus me permitiu se encontrar com essa mensagem, ha sido una gran bendición para mi vida, tem sido uma grande bênção para a minha vida, para mi esposa, para mis hijos para minha esposa, meus filhos y también para el ministerio que represento. e também para o ministério que eu represento. El Camino de la Cruz, más que una conferencia, es una experiencia. O caminho da cruz, mais que uma conferência, é uma experiência, Donde en medio de la muerte, onde em meio da morte, el Señor se manifestó para gloria de su nombre. o Senhor se manifestou para a glória do seu nome. Tengo el privilegio de haberme encontrado con mi Señor Jesucristo hace 20 años Eu tenho o privilégio de ter encontrado Jesus Cristo, meu Senhor, faz 20 anos atrás. de haber conocido lo que se necesita conocer para aceptar a Jesús como nuestro Salvador. De ter conhecido o que se precisa se conhecer para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Y como dijo Job, E como disse Jó, de oídas te había oído. De- De oídas te había oído, de ouvido te havia ouvido, de ouvido te havia ouvido. mas ahora mis ojos te ven. Agora meus olhos te veem. Y el Señor en su palabra, O Senhor, na sua palavra, en el Salmo 144, versículo 4, Salmo 144, verso 4, dice que el hombre es semejante a un soplo fala ali que o homem é semelhante a um sopro y sus días son como la sombra que pasa. e seus dias são como a sombra que passa. Aunque nosotros nos proyectamos a largo tiempo, Ainda que nós nos projetamos a largo prazo, queremos vivir muchos días a gente quer viver muitos dias, muito tempo, para poder estar con nuestra familia, para poder estar com a família, como misioneros para poderle servir a Dios como missionário, para poder servir a Deus. y para también poder ver los sueños de Dios hechos realidad en la vida de muchas personas. E também para ver os sonhos de Deus feito realidade na vida de muitas pessoas. Pero con demasiada frecuencia se nos olvida que la vida es un soplo, Mas com muita frequência a gente se esquece que a vida é só um sopro. que estamos en las manos de Dios Nós estamos nas mãos de Deus y que Él tiene la fecha en sus manos e que Ele também tem as datas nas suas mãos. o el calendario en sus manos. O el calendario en O sus manos. calendário também está nas suas mãos. El año pasado No ano passado, iniciamos el año con mi esposa y como ministerio muy motivados. nós iniciamos o ano muito motivados com o ministério, muitas coisas, muitos planos. Felices, con planes, anhelos y sueños. Y estamos iniciando un ministerio en la selva. Nós estamos iniciando um ministério na selva. Ella es mi esposa, Ginette Victoria Rojas. A minha esposa é Vitória Victoria Rojas. Rojas. Y Vitória Rojas. estuvimos allá en la selva trazando los planes con los pastores y con los hermanos que iban a empezar a hacer de ese lugar donde no había presencia adventista un lugar para gloria de nuestro Dios. Então estivemos na selva com os irmãos, com os pastores, fazendo planos para ver agora o que a gente ia fazer na selva, para fazer os planos de Deus ali naquele lugar. Lo que no sabíamos era que al regresar de la selva, O que a gente não sabia era que voltando da selva, todo cambió. tudo mudou. No sabemos nada de lo que pueda pasar de la noche a la mañana, A gente não sabe nada o que pode acontecer da noite para o dia. mucho menos lo que puede suceder de un minuto a otro. Muito menos de um minuto a outro. Hoy estamos aquí Hoje estamos aqui. y en un momento cualquier cosa puede suceder. E em outro momento, qualquer coisa pode acontecer. En un minuto todo puede cambiar. Em um minuto, tudo pode mudar. Y eso fue lo que nos sucedió a nosotros. E isso que aconteceu com a gente. En el 2020, Em 2020, que estuvo toda la experiencia del COVID, que teve toda a experiência, né, com a pandemia, Covid, en nuestra institución no nosso instituto no hubo ni un solo contagio.
Não teve nenhum contágio. Por la honra y gloria de nuestro Dios, pasamos invictos durante todo el 2020. Pela honra e glória de Deus, passamos sem picos todo 2020. Todo el 2020. Y iniciando el 2021, el COVID entró a la institución. El 2021. Tá, em 2021, no começo, aí o Covid entrou no nosso instituto. Habíamos más de 100 personas en la institución Estávamos lá com mais de 100 pessoas no instituto. y diariamente 1, 2, 3 contagios, E diariamente, 1, 2, 3 contágios, hasta que finalmente todos fuimos contagiados. até que finalmente todos foram contagiados. Todos los tratamientos naturales que conocemos Todos os tratamentos naturais que nós conhecemos fueron aplicados foram aplicados con muy buenos resultados. com muito bons resultados. Veíamos cómo las personas hacían hidroterapia, zumos, jarabes, A gente via como as pessoas faziam hidroterapia, sucos, xaropes, obrigada. y el Señor los iba restaurando. E o Senhor ia nos restaurando. Nosotros hicimos de igual manera, E eles também fizeram os mesmos tratamentos, con la diferencia com a diferença de de que nosotros nos agravamos. que eles não melhoraram. Tu e tua esposa. Sí, mi esposa y yo. A diferença é que o Michael e a esposa dele, a Vitória, eles, em vez de melhorar, eles pioraram. A Dios gracias, Graças a Deus, fuimos nosotros los graves. graças a Deus, melhor que foram eles do que os outros, né, os alunos. Mi esposa tuvo un compromiso respiratorio de un 90% de sus pulmones. Uau. A minha esposa teve ficou 90% comprometido dos pulmões dela. Este servidor de un 80%. Esse servidor de 80% ficou comprometido. Y nos tocó ir al hospital. Eles tiveram que ir no hospital. Y al estar en el hospital, E a sair do hospital, creíamos de que íbamos a salir sin necesidad de llegar más allá. cremos que nós íamos sair sem ter necessidade de chegar mais além. Cuando somos probados, Quando somos provados, vemos la vida con otro lente. vemos a vida com outras lentes. Nuestras creencias sobre nuestra fe Nossas crenças e a nossa fé pasan de ser teoría passam de teoria para ser algo real. a algo muito real. Y las cosas empeoraron. E as coisas pioraram. De cánula pasamos a máscara De tubos a máscara, y de máscara nos internaron en la unidad de cuidados intensivos. e da máscara fomos internados na UTI. Las cosas se pusieron muy mal. As coisas ficaram muito mal. Nuestra fe empezó a generar preguntas. Nossa fé começou a gerar perguntas. Señor, ¿y qué pasó? Senhor, o que está acontecendo? 20 años de misioneros, 20 anos de missionários, 20 años viviendo en el campo, 20 anos vivendo no campo, 20 años con un programa de estilo de vida saludable, 20 anos com um programa de estilo saudável, con una dieta vegetariana, com a dieta vegetariana, con programas de devocionales mañana y tarde, com programas de devocionais manhã e tarde, muy ocupados en las cosas de Dios, muito ocupados nas coisas de Deus. pero habíamos pasado por alto algo muy importante, Mas nós passamos por alto uma coisa muito importante, que nuestro Señor Jesucristo que o nosso Senhor Jesus Cristo, había muerto no solamente por nuestros pecados, ele não morreu somente pelos nossos pecados, sino que Él quería senão que ele queria que nosotros pasáramos más tiempo a los pies de la cruz. que nós passássemos mais tempo aos pés da cruz. A mí me gustaba estar con Cristo en otros lugares. Eu gostava de estar com Cristo em outros lugares. Me encantaban los milagros de Jesús. Eu amava os milagres de Cristo. Y había visto muchos milagros de Jesús en la vida de muchas personas. E eu havia visto muitos milagres de Cristo na vida de outras pessoas. Me encantaba ver a Jesús multiplicando los panes y los peces. Eu amava ver Jesus multiplicando os pães e os peixes. Pero tomaba muy poco tiempo Mas tomava bem pouco tempo para estar con Cristo a los pies de la cruz. para estar com Cristo nos pés da cruz. Y esto trajo consigo un cambio en nuestra vida. E isso trouxe uma mudança na nossa vida. Fuimos despojados de nosotros mismos, Fomos despojados de nós mesmos. nos quitaron la ropa en el hospital, Tiraram nossas roupas no hospital. no podíamos tener ni un documento, Não pudemos ter
nenhum documento, ni siquiera podíamos usar ropa interior. e nem a gente não podia usar nem roupa interior. Estábamos limitados a un paquete de pañales y el pañal que teníamos puesto. Estávamos limitados a um pacote de fraldas e a fralda que estava em nós. Mi esposa, gracias a Dios, tiene su cabello muy largo y hermoso. A minha esposa, graças a Deus, tem um cabelo bem grande e bonito. Y ese cabello largo le sirvió de brasier para cubrir sus senos. E este cabelo serviu de sutiã para cobrir os seus seios. No fue fácil la experiencia. Não foi fácil essa experiência. Estábamos a 5 metros el uno del otro en diferentes habitaciones Estávamos a 5 metros um do outro em diferentes quartos. y no podíamos ni siquiera tomarnos de la mano. E a gente não podia nem dar as mãos. No podíamos estar con nuestros hijos. Nem podia estarmos com nossos filhos. No teníamos acceso a la comunicación. Não tínhamos acesso à comunicação. El pensamiento de muerte era constante, mañana, tarde y noche. O pensamento de morte era constante, manhã, tarde e noite. Y cuando uno está al borde de la muerte, E quando alguém está na borda, na beirada da morte, nos aferramos a la vida con todas nuestras fuerzas. nos apegamos à vida com todas as nossas forças. No queremos morir. Não queremos morrer. Sentimos que esta vida nos pertenece solamente a nosotros. Sentimos que essa vida pertence só a nós. Queremos tener el control. Queremos ter o controle. Pero cuando estamos en esas condiciones, Mas quando estamos nessas condições, solamente podemos disponernos somente podemos nos dispor para que Dios tenga la última palabra. para que Deus tenha a última palavra. Y fue así E assim foi. como el Señor nos permitió Como o Senhor nos permitiu despojarnos de nuestra vida a la que estábamos aferrados despojar-nos da vida que nós estávamos muito apegados. y decirle, Señor, esta vida no es nuestra, es tuya. Então finalmente dizemos, Senhor, essa vida não é nossa, é tua. Perdónanos por querer tomar algo que creemos que es nuestro. Perdoa-nos, Senhor, porque queríamos tomar algo que a gente pensava que era nosso. Esta vida te pertenece. Essa vida pertence a ti. Te dijimos cuando aceptamos a tu Hijo como nuestro Salvador que éramos tuyos. Quando nós aceitamos o teu Filho, de Cristo Jesus, nós dissemos que éramos teus. Pero en la teoría, Mas na teoria. porque en la práctica Porque na prática era algo totalmente diferente. era totalmente ao contrário. Cuando la muerte es nuestra primera opción, Quando a morte é a tua primeira opção, el enemigo nos quiere hacer dudar de Dios. o inimigo quer que nós duvidemos de Deus. Nos quiere hacer dudar de su poder. Quer nos fazer duvidar do seu poder, Nos quiere hacer dudar de su gracia. duvidar da sua graça, Nos quiere hacer dudar de su misericordia. nos fazer duvidar da sua misericórdia Y nos quiere hacer dudar de su amor. e também do seu amor. Tan solo le pedimos, Señor, necesitamos un minuto para volver a empezar. E a gente quer pedir para Deus com todas as forças, por favor, Senhor, me dá só mais um minuto para recomeçar. Hicimos un balance general Fizemos um balanço geral en medio de esas condiciones. no meio dessas condições. No había tiempo para más. Não tinha mais tempo. No podíamos salir del cuarto donde estábamos. Não podíamos sair do quarto onde estávamos. Teníamos que estar conectados al oxígeno todo el tiempo. Tínhamos que estar conectados ao oxigênio todo o tempo. Respirar generaba mucho cansancio. Até respirar gerava muito cansaço. El cuerpo estaba muy adolorido. O corpo estava muito dolorido. Pero en esas condiciones Mas nessas condições, tuvimos todo el tiempo. tivemos todo o tempo, Porque los días son extremadamente largos cuando estás en esas condiciones. porque os dias são extremamente grandes, largos, quando a gente está nessas condições. Pero tuvimos la oportunidad de hacer un balance general. Mas tivemos a oportunidade de fazer um balanço geral. Y yo le pregunté al Señor, ¿cómo estoy como esposo? Então eu perguntei a Deus, como eu estou como esposo? Y quiero decirles con toda franqueza E quero lhe dizer com toda franqueza, que no pasé la evaluación como esposo. eu não passei, que eu reprovei a avaliação como esposo. Y le pregunté al Señor, ¿cómo estoy como padre? Então eu perguntei a Deus, e Senhor, como pai, como eu estou? Y quiero confesarles también E também quero lhes confessar, que tampoco pasé la evaluación como padre. e também não passei na avaliação como pai, eu reprovei. Y le pregunté al Señor, ¿y cómo estoy con mis familiares? ¿Cómo al menos esto aspiro a pasar la evaluación? Bom, pelo menos, Senhor, como eu sou familiares, pelo menos isso eu acho que eu vou passar na avaliação. Tampoco pasé la evaluación como familiar. E também não passei na avaliação como familiar. Y cuando vine a encontrar mi vida como misionero, Então, quando vim encontrar a minha vida como missionário, le pregunté al Señor, ¿y cómo estoy como misionero?
Senhor, e como missionário, Y quiero decirles de igual manera e quero lhe dizer, de igual que maneira, tampoco pasé la evaluación como misionero. que não passei na avaliação como missionário. Y le dije, Señor, Eu falei, Senhor, dame una oportunidad. me dá uma oportunidade. Quiero ser el esposo con el que tú sueñas, Eu quero ser o esposo que tu sonhas, el padre que tú sueñas, o pai que tu sonhas, el misionero que tú sueñas o missionário que tu sonhas, y especialmente e especialmente el cristiano que tú deseas. o cristão que tu desejas. Porque es muy fácil decir soy cristiano. É muito fácil dizer, sou cristão. Tenemos mucha teoría, Nós temos muita teoria, tenemos mucho conocimiento muito conhecimento. y esto es una bendición. Isso é uma grande bênção. Pero Cristo quiere hacerse práctico en nosotros. Mas Cristo quer ser prático em nós, na nossa vida. Él quiere ser una realidad mañana, tarde y noche, minuto a minuto. Ele quer se fazer a realidade na nossa vida, manhã, tarde e noite, minuto a minuto. Porque a veces estamos muy ocupados Porque às vezes estamos muito ocupados con las cosas de Dios, com as coisas de Deus, pero fácilmente mas facilmente olvidados del Dios de las cosas. esquecidos das coisas de Deus. Alabo y glorifico el nombre de Dios por el COVID. Alabo y glorifico el nombre de Dios por el COVID. Eu louvo e glorifico o nome de Deus pelo Covid. Esta enfermedad no era para muerte, Essa enfermidade não era para a morte, era para la gloria de Dios, mas para a glória de Deus, para que el Hijo de Dios para que o Filho de Deus fuera glorificado por ella. fosse glorificado por ela. Estuvimos casi 3 semanas hospitalizados Nós estivemos quase 3 semanas hospitalizados, y el Señor nos permitió salir de allí. mas o Senhor nos permitiu sair dali. Nos dio gracia en medio de los médicos y los enfermeros. Nos deu graça, Gracias en medio de los médicos y enfermeros. graça em meio dos médicos e enfermeiros, Pudimos hablar de Él cuando empezó la recuperación. e eles puderam falar de Deus quando começaram a se recuperar. Pudimos testificar Puderam testemunhar con una visión totalmente diferente de las cosas. com uma visão totalmente diferente das coisas. Y en medio de esto, Em meio disso, nos permitieron que nos entraran una Biblia, eles permitiram que eles pudessem trazer para o hospital uma Bíblia, un camino a Cristo livro do Caminho a Cristo y un ministerio de curación. e uma Ciência do Bom Viver. Y en el ministerio de curación E no livro Ciência do Bom Viver, dice, a plena luz del día e assim fala, à plena luz do dia, y al oír la música de otras voces, e ouvindo a música de outras vozes, el pájaro enjaulado no cantará lo que su amo procura enseñarle. o pássaro engaiolado não aprenderá a canção que o dono procura ensinar-lhe. Aprende un poquito de esto, un trino de aquello, Aprende um fragmento desta, um trilo daquela, pero nunca una melodía entera y definida. mas nunca uma melodia determinada e completa. Cubre el amo la jaula Eis, porém, que o dono cobre a gaiola y la pone donde el pájaro no oiga más que el canto que ha de aprender. e a coloca onde o pássaro não ouvirá, senão o canto que lhe pretende ensinar. En la oscuridad lo ensaya y vuelve a ensayar Nas trevas, o pássaro tenta de novo, hasta que lo sabe modular aquele canto, E prorrumpe en perfecta melodía. até que por fim o entoa em perfeita melodia. Después el pájaro es sacado de la oscuridad Pode então sair o pássaro da obscuridade y en lo sucesivo e voltar à luz. cantará aquel mismo canto a plena luz del día. Não esquecerá jamais a melodia que se lhe ensinou. Así trata Dios a sus hijos. É assim que Deus procede com os seus filhos. Tiene un canto que enseñarnos. Ele tem um canto para nos ensinar. Y cuando lo hayamos aprendido, E quando temos aprendido, entre las sombras de la aflicción, na sombra da aflição, podremos cantarlo perpetuamente. poderemos cantá-lo para sempre. Fueron muchos años Foram muitos anos creyendo estar en una relación buena con Cristo. crendo estar em uma relação boa com Cristo. Pero cuando no tomamos tiempo para contemplar a Cristo en la cruz, Mas quando nós não tomamos tempo para contemplar Cristo na cruz, cuando no vemos que sus sufrimientos nos sanan, quando não vemos que o seu sofrimento nos cura, cuando no vemos que sus dolores nos transforman, quando não vemos que as suas dores não transformam,
El cristianismo fácilmente se convierte en una teoría. O cristianismo facilmente se converte numa teoria. Podemos llevar muchos años Podemos levar muitos anos siendo cristianos, sendo cristãos, siendo adventistas, adventistas, siendo misioneros, missionários, pero posiblemente con nuestro corazón no tan cerca del corazón de Cristo. mas possivelmente com o nosso coração não tão perto de Cristo. Este tiempo Esse tempo es para que nuestro corazón é para que o nosso coração esté muy cerca del corazón de Cristo. esteja muito perto do coração de Cristo. Sabemos que Él viene pronto. Sabemos que Ele vem logo, em breve. Sabemos muchas cosas relacionadas con las profecías. Sabemos muitas coisas relacionadas com a profecia. No solamente lo sabemos, sino que también lo creemos. Não só sabemos, mas a gente crê também. Pero el Señor Jesús quiere Mas o Senhor Jesus quer que su sacrificio que o seu sacrifício siga siendo una bendición para nosotros. continue sendo uma bênção para nós. No solamente el día en que nos bautizamos, Não só no dia que a gente se batiza, sino a lo largo de cada día, senão cada dia, de cada hora, cada hora, de cada minuto. cada minuto. Fuimos aves enjauladas en un hospital Nós fomos aves enjauladas em um hospital para aprender un cántico nuevo. para aprender um cântico novo. Y la palabra del Señor en el libro de los Salmos, E a palavra de Deus no livro dos Salmos, en el capítulo 40, capítulo 40, versículos del 1 al 3, versos de 1 ao 3, dice, pacientemente esperé a Jehová, diz assim: Esperei confiantemente pelo Senhor. y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. y me hizo subir del pozo de la desesperación, Tirou-me de um poço de perdição, del lodo cenagoso, de um tremedal de lama. puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos, Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. puso en mi boca E me pôs nos lábios un cántico nuevo, um novo cântico, una alabanza a nuestro Dios. um hino de louvor ao nosso Deus. Muchos verán esto y temerán, Muitos verão essas coisas e temerão y confiarán en Jehová. e confiarão no Senhor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Ahí está mi esposa y mis dos hijos. Aqui estão a minha esposa e meus 2 filhos. Habíamos pensado en casarnos, en renovar nuestros votos a los 25 años, Nós tínhamos pensado em renovar nossos votos matrimoniais em 25 anos, sí. nas bodas de 25, boda de prata, certo? Pero después de que salimos del hospital, Mas depois que nós saímos do hospital, decidimos empezar de nuevo en muchos aspectos. nós decidimos começar de novo em muitos aspectos. Replantear nuestra relación con Cristo, Replantar nossa relação com Cristo, replantear nuestra relación como esposos, nossa relação como esposos, nuestra relación como padres, como pais, como misioneros, como missionários, como hijos de Dios. como filhos de Deus. Esta foto fue el día del matrimonio a los 20 años. Essa foto foi no dia da boda, do casamento aos 20 anos. Y entendimos Entendemos que el camino de la cruz que o caminho da cruz es la mayor bendición del cristiano. é a maior bênção do cristão. En eso estaremos compartiendo en horas de la mañana. E isso que nós estaremos compartilhando pelas manhãs. Hay mucho contenido en la inspiración profética relacionado con el mensaje de la cruz. Tem muito conteúdo na inspiração profética relacionado com a mensagem da cruz, Al igual que en la palabra de Dios. igualmente na palavra de Deus. Dios les bendiga. Deus os abençoe. Es una bendición estar con ustedes el día de hoy. É uma bênção estar com vocês no dia de hoje.